Para repercutir esse caso horroroso, a gente agora conversa com a Luísa Teixeira. Ela é especialista em proteção contra as violências do Unicef no Brasil. Estávamos justamente falando dos dados do Unicef. Luísa, boa tarde, bem-vinda ao Bastidores CNN. Bom, qual é a avaliação que vocês fazem? Como se justifica, se é que existe, na minha avaliação, não existe justificativa para uma decisão dessa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais? Como é que vocês recebem esse caso? Boa tarde, Tainá. Agradeço o convite para essa conversa. O Unicef vê com extrema preocupação essa decisão, esse caso específico, que, como você bem disse, não se trata de um caso isolado. O Brasil lida com um altíssimo número de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes e também de casamento infantil. E a gente tem uma legislação bastante robusta para proteger essas crianças e adolescentes que, todavia, não é sempre colocada em prática, né? Esse é o grande desafio do nosso país. Então, a gente precisa realmente dizer e unir vozes com outros atores que trabalham nessa temática de proteção da infância e adolescência, para dizer que as crianças e adolescentes têm prioridade absoluta, garantida pela nossa legislação, e isso não pode, em hipótese alguma, ser relativizado. Luísa, a senhora avalia a possibilidade, eventualmente, da Unicef ou outra entidade levar esse caso para o Superior Tribunal de Justiça? Eu não entendi bem a sua pergunta. Esse caso está no TJ de Minas Gerais. A senhora acha que esse caso tem que ser levado para o Superior Tribunal de Justiça? Porque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, até uma súmula, é de que qualquer tipo de envolvimento de um adulto com uma criança de 14 anos para baixo é crime, não importa a relação emotiva que tenha com esse adulto. Pois é, então o nosso, como eu falei, arcabouço jurídico, ele já diz que crianças e adolescentes abaixo de 14 anos, eles têm essa questão da vulnerabilidade absoluta presumida. Então, existe, como você bem mencionou, uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, existem dispositivos no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Constituição Federal, no Código Penal e também no Código Civil, justamente visando proteger essas crianças e adolescentes de argumentos que relativizem situações como o caso ora discutido, trazendo, por exemplo, que houve consentimento ou constituiu-se um núcleo familiar. A prioridade absoluta dessas crianças e adolescentes, ela precisa ser respeitada e ela tem soberania, né? Justamente porque crianças e adolescentes são reconhecidas como pessoas em peculiar condição de desenvolvimento. Então, a gente entende que isso repercutiu de diferentes formas, Brasil afora, e que o Ministério Público está, sim, se preparando para levar esse caso adiante, para recorrer, para que essa menina ela seja protegida e para que qualquer tipo de violência contra ela seja encerrada e finalizada. Isso precisa ser feito, obviamente, com todo cuidado, com a garantia do segredo de justiça que o processo requer, com toda a garantia de não revitimização dessa menina, que já passou provavelmente por diversas situações, mesmo ao longo desse processo judicial. Então, a gente segue acompanhando aqui e, assim, torcendo para que as violências cessem e para que os direitos dessa menina sejam protegidos e também de outras, né? Porque, como a gente já falou aqui, não se trata de um caso isolado e é preciso que isso esteja refletido em decisões futuras, que, de fato, os operadores do direito e que os atores do sistema de garantia de direito coloquem em prática o que já está previsto na lei. Luísa, como é que se trata um caso desse? Porque eu estava lendo o depoimento, tanto da mãe quanto da menina. A mãe naturaliza essa questão, provavelmente algo que vem de gerações. Ela falou, é muito comum aqui na cidade, uma cidade do Triângulo Mineiro, que meninas se relacionem com homens mais velhos. A própria garota, ela aparenta ali nas declarações que ela dá sobre
essa relação, até uma dependência emocional desse homem, né? A vítima, obviamente, foi levada a isso, mas a gente vê que é algo que vai passando de pais para filhas, né? Em várias situações, não só nessa cidade, mas me parece algo comum desse tipo de abuso. Como é que se trata algo dessa magnitude quando a criança, ela entende, é levada a entender, porque não foi a primeira vez, ela disse que já teve outros relacionamentos com homens mais velhos de até 55 anos, Luísa. Quando a criança é levada a entender que é normal, que ela está numa relação como qualquer outra. Como é que faz para tratar uma criança que sai de uma relação como essa, caso a justiça tivesse decidido o contrário? Eu acho que a gente precisa olhar para a raiz do problema, que é justamente a aceitação e a normalização desse tipo de situação, e mesmo de situações diversas de violência contra crianças e adolescentes. Nós temos mais de 35 anos de vigência do Estatuto de Crianças e Adolescentes, e a nossa sociedade ainda não aprendeu a olhar para meninos e meninas como sujeitos de direitos. Então, a gente precisa, a partir desse caso e de outros também que já surgiram recentemente e no passado também, parar para olhar, para entender o que a legislação traz e entender qual que é o dever de cada um na nossa sociedade em relação à garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Então, é dever de todos proteger meninos e meninas. Então, é família, sociedade, Estado, todo mundo tem um dever de garantir, de entender, reconhecer esses direitos e prezar por sua proteção. E a gente precisa trabalhar isso diretamente com as famílias e com as próprias crianças e adolescentes, ou seja, fazer com que eles e elas entendam que criança não namora, criança não é esposa, criança não é mãe, criança tem direito a brincar, a aprender, a se desenvolver plenamente. E qualquer tipo de violência, por mais velada que seja, ou por menor que pareça, ela causa impactos. E causa impactos diretamente nesse desenvolvimento que deveria ser livre, que deveria ser pleno e integral. Então, a gente precisa olhar realmente para como a nossa sociedade tem visto e tratado essas crianças e adolescentes e trabalhar nessa percepção, porque é só internalizando isso que a gente vai parar de normalizar casos como esses. Mudar a cultura, né? É uma cultura de estupro de vulnerável que impera no Brasil e em vários outros países. Luísa, uma outra questão importante. Essa criança estava em um ambiente de um homem que consumia drogas, essa criança estava fora da escola, esse homem tem uma ficha corrida na polícia. Os organismos públicos falharam muito anteriormente a essa decisão e não tirar essa criança desse ambiente? Bom, quando a gente olha para o sistema de garantia de direito, a gente enxerga que os setores da saúde, da educação, da assistência social, conselhos tutelares, sistema de justiça, segurança pública e também a sociedade civil, o setor privado, todos devem atuar de forma integrada para prevenir e responder às violências contra crianças e adolescentes e garantir esses direitos. São várias as portas de entradas para identificar algum tipo de violência ou algum tipo de crime. E a gente vê que nesse caso, como foi relatado, essa menina já tinha se envolvido de forma afetiva com outros homens, com a anuência da família, da própria comunidade. Então, sim, a gente pode afirmar nesse sentido que esse sistema que deveria agir para proteger acabou falhando. Porque, de novo, eu remeto à responsabilidade compartilhada do poder público, mas também da sociedade e das famílias, de preservar esses direitos. Então, quando a gente olha para esse caso e outros semelhantes, em que a violência ela é materializada, ela é concretizada, a gente vê aí uma falha, principalmente no que tange à prevenção. Porque a prevenção e a resposta elas precisam caminhar juntas, e é quando a prevenção falha que a situação de violência acontece e a resposta, pelo menos, ela tem que ser célere, ela tem que ser eficiente e ela tem que ser qualificada, justamente para evitar revitimizar essa criança e esse adolescente. Então, a gente sabe que no nosso país, em que pese a legislação e as políticas que existem,
uma das grandes falhas é justamente essa atuação integrada. E esse olhar, como eu falei, para a criança e adolescente e para aqueles sinais que estão mostrando ali que talvez ela não esteja bem. Estar fora da escola é um fator de desproteção. É, então, a escola tem um papel fundamental e eu entendo que nesse caso a escola detectou também que a criança já não estava comparecendo há um tempo. Então, assim, é reforçar esse papel da rede de proteção e de toda essa comunidade na preservação dos direitos dessas crianças e adolescentes. Luísa, muito obrigada. Essa foi Luísa Teixeira, ela é especialista em proteção contra as violências do Unicef no Brasil, contribuindo para essa discussão tão valorosa, jogando luz sobre esse assunto, né? A partir dessa decisão do TJMG sobre absolver um homem de 35 anos, acusado de estupro de vulnerável. Vamos continuar repercutindo o tema. Obrigada, Luísa. Obrigada, eu que agradeço. Espaço sempre aberto. Luísa aqui no Bastidores CNN.